Eu vou me deter nessa nossa conversa em apenas um aspecto da escrita e da fala, a multimodalidade discursiva. Ou seja, estou concebendo que a fala e a escrita são multimodais, isto é, se caracterizam por formas diferentes de construir a informação. Nesse exato momento eu estou fazendo o gesto com as mãos, falando da multimodalidade da escrita, fazendo os dois movimentos, um para a escrita, outro para a fala, e também estou usando a palavra. Então, o gesto e a palavra são modos de representação. Então, são multimodais, ou seja, tem que haver pelo menos dois. A entonação, o gesto, a forma como eu digo, como eu verbalizo uma determinada sentença, pode, inclusive, negar aquilo que eu estou dizendo. Suponhamos que uma amiga minha chega com o cabelo no estilo novo, ou uma cor nova, e diz: olha, gostou do meu novo visual? E eu digo: lindo. Ao fazer esse gesto, com os olhos, com a boca, ou seja, a minha face toda nega o lindo que seria a forma verbal marcada para dizer o mais bonito possível. Isso é fácil de a gente perceber na fala, porque nós falamos com o nosso corpo também. Como é que isso acontece na escrita? Por que é que a escrita é também multimodal? Não significa necessariamente que seja uma escrita que tenha imagens. Veja só, não estou dizendo que a multimodalidade na escrita está atrelada à presença de fotografias, de gráficos, de telas de pintura. Não. A própria disposição no papel já sinaliza. Por exemplo, ao olhar esse texto aqui, nenhum de nós vai dizer que é, por exemplo, uma propaganda, que é um artigo jornalístico. Por quê? Porque a disposição gráfica do texto no papel, ou seja, a disposição gráfica da escrita, digamos, está muito séria, sem imagens, sem cor. Está muito mais próximo de um texto escrito acadêmico, de um texto, de um documento. Não está nessa outra dimensão da escrita. Provavelmente, aqui, gêneros multimodais e letramento, todo mundo vai identificar como título. Essas são algumas, por exemplo, apenas algumas formas de mostrar que a palavra em si, a forma como a palavra está escrita, onde ela está localizada, quer na tela de um computador, quer numa folha de revista ou de um livro, também traz informações. Observando essa imagem aqui, mesmo sem conhecermos a língua na qual esse texto está escrito, algumas características apresentadas aqui faz com que a gente diga: esse provavelmente é um texto que vem no computador, que vem pela internet. Por quê? O endereço aqui, .com, já sinaliza que não é um texto que veio nem pelo jornal impresso, nem pelos correios, por exemplo, veio por uma outra forma. A disposição em que ele está com textos escritos em letra azul e letra preta, sinalizando o que nós poderíamos associar, pelo conhecimento que temos dos textos jornalísticos, da escrita jornalística, como a manchete e o líder, por exemplo. Mas essa disposição gráfica, ela tem uma natureza argumentativa, porque tudo que está nesse meu texto agora, associado à imagem, o fato de eu estar com esse lápis na mão, por exemplo, sinaliza, de uma certa forma, a minha profissão, professora. Fosse um médico, certamente não seria essa caneta que aqui está, não é? O que acontece? Ao fazer isso, eu estou sempre associando aos traços da modalidade na qual eu estou me expressando. Veja que agora mesmo eu fiz uma certa pausa no que estava dizendo. E esta pausa
entre uma palavra e outra, tem uma função argumentativa que é, olha, você que está me ouvindo aí do outro lado, o que eu estou dizendo merece atenção. Essa natureza argumentativa também está na escrita, no traço multimodal, em risco de extinção. Olhando essa página dupla de uma revista de divulgação científica brasileira, chama a atenção, obviamente, a fotografia belíssima do animal. Mas observemos como foi construído ou disposto graficamente o título. Em risco de extinção é apresentado num declive, decaindo as letras à medida em que sinaliza a morte dos animais. Então tem uma força argumentativa muito forte isso aí. A palavra extinção, que é a palavra de maior peso para a reportagem, é também a palavra que visualmente tem maior peso, porque ela está escrita numa forma preenchida, mais densamente marcada do ponto de vista gráfico. Uma criança, quando faz uma redação, ela pode pôr lá o nome da professora e dizer, gosto muito de você. Mas ela pode desenhar um coração e botar o nome dentro do coração. E parece que gosta muito mais. Olha, e tem um texto interessante que foi produzido pelas crianças para celebrar o Dia dos Professores. E tem um cartão aqui, por exemplo. Eu, no caso, amo você. Né? A simbologia do coração. Só que dentro do coração está escrito, a amizade é o começo de tudo. Então tem cores aqui, ela mescla várias informações de gêneros escritos na capa desse cartão, porque o cartão continua, tem toda a informação escrita aqui do lado. Agora, um traço interessante é que houve um reforço de quanto a criança gosta da professora. Olha, Marcos, o que acontece? Ela escreveu e foi abrindo aqui umas janelinhas, P, A, I, X, A, O, paixão. Então, a ideia do amor, do carinho, a criança criou na escrita, não só pelo desenho do coração, pelo uso da palavra mesmo, a amizade é o começo de tudo, e também o reforço, isso que você falava, o reforço argumentativo da repetição na escrita pelos recursos diferentes. Pela criação da palavra nessa perspectiva vertical, que não é um traço característico da nossa escrita, escrever de cima para baixo. Muito interessante essa produção. Esse exemplo aqui é muito interessante. Isso é uma página dupla de uma revista de divulgação científica. O que acontece? Numa primeira olhada você diz, uma fotografia de uma estante, cheia de livros, e livros bastante usados, tem alguns com o dorso já gasto. Só que, pela situacionalidade, nós sabemos que, se está numa revista de divulgação científica, 2 páginas com uma única fotografia, sem uma informação escrita que fizesse uma ligação com a página anterior ou com a página seguinte, algo parece estranho. Nós desconfiamos. Olhando de novo, observa-se que está inserido na seção supernova. Já contextualiza. É uma notícia. Nova é sempre usado nesse sentido como notícia, algo que vai ser dado. O que acontece aqui? Começa-se a ler no dorso desse livro. E aqui tem Biblioteca Básica, História das Ideias. Quando se vai lendo o dorso do livro, vai se observando que isso aqui é o texto. É o texto inteiro, não há parágrafos, não há um espaço em branco de um parágrafo para outro, não há o adentramento que nós estamos acostumados a ver. Por isso que eu digo que há uma necessidade de se repensar como ler na sociedade contemporânea.
Porque, ao chegar no final desse primeiro dorso, continuar a leitura do livro exige que eu vire a página, modifique a posição da revista e comece a ler agora de cima para baixo e da direita para a esquerda. Processo inverso ao qual nós estamos acostumados a ler na sociedade ocidental. Esse é um processo mais da sociedade oriental, de leitura. E o dorso dos livros são os espaços dos nossos velhos e conhecidos parágrafos. Aqui estão as informações, aqui está o desenvolvimento do texto. E, às vezes, o lugar que é reservado ao autor do livro, como no caso aqui Aristóteles, é também um lugar para o início da oração, da primeira oração do parágrafo, como, por exemplo, Aristóteles foi discípulo de Platão, mas não concordava com... Então, a gente observa que a escola precisa estar atenta para as inovações tecnológicas que afetam, sem nenhuma carga semântica negativa, ou afetam, a fala e a escrita. Quantos gestos não são divulgados, ou quantos jargões não são divulgados nacionalmente, dependendo da novela das 8? Qual personagem que estiver em sucesso, esse gesto se perpetua. E nós repetimos por quê? O que é que você acha? Não, mas isso mostra claramente que tanto a fala como a escrita são formas históricas de manifestação e que vão assimilando todos os desenvolvimentos tecnológicos, etc., ao longo da história. Então, por exemplo, aqui é um caso bastante interessante que mostra que a nossa escrita atualmente está ficando cada vez menos alfabética e cada vez mais envolvendo outras formas simbólicas. Se a gente, por exemplo, entra no computador, uma tela do computador ou Windows, o que a gente mais tem ali são ícones, você tem pouca coisa escrita realmente. A gente segue tudo por pequenos ícones, mas aquilo são formas de escrita. É que nós imaginamos que a escrita, quando se fala em escrita, se fala essencialmente em escrita alfabética. Se nós fôssemos olhar hoje a escrita, essas escritas todas que você está mostrando aqui, qualquer coisa que você veja, uma página como esta, muita coisa do que está aqui não é alfabética, não tem elementos alfabéticos. Inclusive, nós temos, por exemplo, números, temos sinais de mais, de menos, temos uma série de outras coisas. Isso não é do alfabeto. O alfabeto são letras. Então, a nossa escrita está permeada de outras formas simbólicas que representam também, constroem sentidos, etc. Isso é interessante, não é de hoje também, não é? Não. Porque, por exemplo, na Idade Média, as igrejas eram verdadeiros livros didáticos para construir a história da religião. Todos pelos desenhos que você encontra. Ainda hoje você tem em determinadas religiões, nas igrejas, a própria narração de determinados fatos em formas de imagens. Há até o culto a essas imagens, a essas estações religiosas, como um livro didático